Assim, você está me pedindo um programa de governo, eu não tenho, eu estou falando aqui da Constituição e dos valores constitucionais. Então também é interessante a gente estudar a parte teórica, entender os valores, mas também botar a mão na massa, como se diz. E as políticas públicas são isso, né? É o discurso e a teoria, a discussão teórica e política, né, para a prática, né? E aí a gente vê se funciona ou não funciona. Então, nesse contexto, então, de um judiciário abarrotado de processos, não dá tempo mais, não consegue resolver em tempo razoável, apesar de ter inserido lá com a emenda constitucional número 45 o princípio da duração razoável do processo. O processo tem que durar um tempo razoável. Ninguém sabe o que é um tempo razoável. Mas, com certeza, 10 anos de tramitação do processo não é razoável. Então, todos concordam. Os próprios juizados especiais cíveis e criminais, os juizados de pequenas causas que foram criados com base na informalidade, na simplicidade, oralidade, tudo mais simples, dispensando advogado, tudo. Vocês lembram do momento da criação dos juizados? Foi assim, parecia ser a solução para todos os males e ia desafogar o judiciário. Hoje os juizados de pequenas causas, a gente sabe, quem tem alguma ação no juizado sabe que pelo menos 1, 2, 3 anos demora. Então, já o próprio sistema acabou, né? Quando você dá mais do mesmo, ele demora um tempo, mas ele logo congestiona. Se nós aqui continuássemos, digamos, na linha de, bom, precisamos de mais juízes, mais promotores, né? Eu acho que mais defensores públicos sim, porque das instituições do sistema de justiça a gente sabe que a defensoria está atrás das demais. Mas se nós tivéssemos mais promotores, mais juízes, bom, não sei se isso, né, quanto demoraria, mas eu tenho quase certeza que em breve o sistema estaria abarrotado de novo. Não sei se vocês concordam. Bom, então, nesse contexto de uma espécie, vamos chamar de uma espécie de falência do sistema de justiça, surge a ideia da emenda 45, uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, chamada Secretaria de Reforma do Judiciário, e que vem para fazer essa, como eu comentei, a articulação dentro do sistema de justiça, dentro do STF, dentro da base aliada do governo, para articular e aprovar essa emenda 45. Aprovada a emenda 45, essa secretaria, em princípio, não teria mais motivos, né, porque foi fundada, foi criada com o objetivo, né, da aprovação da emenda 45. Mas essa secretaria continua existindo, e em 2007 é aprovado, né, não sei se vocês já ouviram falar do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, né? O pessoal brinca com nomes, que é o PAC da Segurança Pública. O PAC, não, o PRONASSE, ele é uma lei federal aprovada por unanimidade no Congresso Nacional em 2007, e ele tenta, aprovado e gerenciado dentro do Ministério da Justiça, e ele tenta ser uma síntese entre aquelas duas grandes ideias, ou aquele grande debate que eu, pelo menos, vivi durante a faculdade inteira, que era o seguinte, né? Os problemas de criminalidade, de violência, são problemas de polícia. Essa é uma, continua sendo, muitos ainda defendem essa ideia, que você precisa de mais força armada, mais brigada militar, mais inteligência policial, mais repressão. Então, há uma linha de pensamento que bem, né, um pouco a gente se filia, ou mais ou menos, mas acredito que todos aqui concordamos, de uma forma menos intensa ou mais. E uma outra linha, que seria uma espécie de oposição a essa ideia, de que as questões de violência urbana, né, de violência social, são questões ligadas à área social. Então, se nós tivéssemos mais políticas sociais, a criminalidade como um problema social, não somente do desvio do indivíduo, mas ligado a um problema social, né? Então, durante algum tempo, eu me lembro que debatia muito com meus colegas de faculdade, nos grupos de estudos, um pouco tinha esse debate. O PRONASSE, a partir do nome, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Esse programa, ele é, então, uma lei federal aprovada no Congresso Nacional, então não é uma política, não é tão somente um programa do governo, não, uma política de Estado, e visa justamente combinar essas duas grandes linhas de pensamento. Então, o PRONASSE hoje, ele é formado por 94 ações que combinam ações tipicamente sociais, com ações tipicamente, vamos chamar assim, ligadas ao aparelho repressivo do Estado. Então, dessas, eu nem sei todas as ações. É que
Lá no Ministério da Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário, ela coordenava 6 dessas 94 ações. Então eu trabalhava como coordenador geral dessas 6 ações. Eu não sei as 94 ao todo, né? Mas, por exemplo, temos ali, que não são essas 6. As 6 eu vou falar em seguida. Por exemplo, financiamento a treinamento de cães farejadores. É uma ação do Pronasce. Vídeo monitoramento nas cidades. É uma ação do Pronasce. Ou seja, o que eu digo com a ação do Pronasce? Financiamento do governo federal para municípios e estados instalarem, por exemplo, as câmeras de vídeo monitoramento nas cidades. Então, aí também tem uma outra novidade, né, que é o fato do governo federal estar financiando políticas ligadas à área da segurança. Por quê? Porque é uma novidade. Porque até algum tempo atrás, o que se dizia? Falou em segurança pública, segurança ostensiva, brigada militar, governo do Estado. O governo federal fica tão somente com a questão das fronteiras, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, o governo federal não tinha um papel tão atuante como tem agora na questão do financiamento de políticas de segurança. Hoje tem. Uma das grandes linhas do Pronasce é o Bolsa Formação. O que é o Bolsa Formação? O policial militar que faz um curso durante um determinado tempo, então se qualifica, recebe uma bolsa de R$400 que complementa o seu salário, chamado Bolsa Formação. Então, depois tem Mulheres da Paz, que também é uma ação voltada à mediação de conflitos, baseado na ideia da... Já ouviram falar da Tênis? A Tênis é uma ONG aqui em Porto Alegre chamada, que trabalha com a área do direito da mulher. A Tênis, lá em 1993, criou um curso chamado Curso de Capacitação das Promotoras Legais Populares. Essas mulheres são agentes da comunidade, pessoas da comunidade, né, que recebem todo um curso de formação em cidadania, em direitos e passam a atuar como agentes de cidadania, de informação, de mediação de conflitos. Então, baseado nessa ideia que começou aqui em Porto Alegre com a Tênis, isso em 93, o Pronasce pegou essa ideia, mudou o nome e chamou de Mulheres da Paz. Mas todo mundo sabe, né, que é baseado nas promotoras legais populares da Tênis aqui de Porto Alegre. Então, dessas 94 ações, algumas na área da segurança, né, tipicamente da segurança, muitas na área social. E dessas ações, as voltadas à democratização do acesso à justiça, eu vou citar as 6 que estão dentro da Secretaria de Reforma do Judiciário. Dessas 6, uma delas ainda não aconteceu, chama Cursos de Direitos Humanos para Operadores do Direito. É a ideia de que o governo federal incentiva os operadores do direito, profissionais do direito, a receberem um curso de formação na área de direitos humanos. Conhecer melhor os tratados internacionais, legislação relativa a direitos humanos e assim por diante. Estou começando aqui pela ação que não aconteceu. Ela foi criada ano passado, mas ainda não teve nenhum curso. Uma outra ação chama Efetivação da Lei Maria da Penha. É uma ação que visa, a Secretaria de Reforma do Judiciário financia os tribunais de justiça, defensorias públicas, Ministério Público, a criarem varas especializadas no atendimento à mulher vítima de violência, ou dentro do Ministério Público da Defensoria, um núcleo especializado de atendimento à mulher vítima de violência. Vocês notem o seguinte, que isso é uma relação muito nova do ponto de vista do governo federal com os órgãos do sistema de justiça, porque os tribunais de justiça, o Ministério Público e a Defensoria, né, em princípio trabalham com seus orçamentos vindos dos recursos estaduais. Então, receber recursos federais é uma novidade para essas instituições do sistema de justiça, tanto que muitas defensorias, muitos tribunais tinham uma certa dificuldade em primeiro aceitar os recursos do governo federal. Alguns achavam que isso era uma interferência, que não poderia aceitar, mas isso foi se quebrando, né? Aos poucos foi mudando essa mentalidade nos últimos 2 anos. Os colegas que estavam lá no Ministério da Justiça, quando eu cheguei, me disseram, Marcelo, no ano passado a gente ficou o ano todo convencendo os presidentes de tribunais de justiça a receberem recursos, porque muitos não queriam, achavam que depois tinham que prestar contas, não sabiam bem como faziam. Nos convênios que se faz para a liberação de recursos, contratação de serviços ou compra de algum material, tem que ser feita a licitação, então muitos órgãos não tinham um operacional técnico para fazer as licitações, então também tinha um problema aí de dificuldade de execução dos recursos. Então, mas o fato é que hoje praticamente todas as defensorias, quase
os tribunais de justiça até o ano passado eram 18. Os tribunais de justiça tinham recebido os recursos do governo federal. A vara aqui, por exemplo, no Fórum Central, especializada nos casos de atendimento à mulher vítima de violência, recebe recursos da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Então, ação do PRONASSE. De uma certa forma, a mulher ser bem atendida, né? Porque uma vara especializada, não sei se vocês conhecem a vara aqui no Fórum, não sei se alguém conhece, ela tem uma outra ideia por trás, né? Assim, ela não é simplesmente o escrivão e o servidor que está ali atendendo a pessoa, porque a mulher, quando chega para ser atendida, ela está numa situação, né, de um conflito físico, emocional muito sério. Então ela precisa de uma equipe especializada que lhe atenda. Por exemplo, no fórum aqui tem um espaço para a criança ficar brincando. Muitas vezes ela sai de casa sem, né, com a roupa do corpo, pega os filhos e sai de casa. Então não é uma vara como uma vara civil, uma vara da fazenda pública, que não tem essa complexidade, né? Então, digamos assim, o financiamento é justamente para isso, para que o espaço seja adequado, né, esteja ali uma equipe multidisciplinar, assistentes sociais, psicólogos capacitados na área da violência contra a mulher. Então tem um diferencial muito grande, né? Uma outra ação do PRONASSE, então eu falei de duas, cursos de direitos humanos, efetivação da Lei Maria da Penha. Uma outra ação do PRONASSE voltada para a área da justiça é o financiamento das defensorias públicas para que elas atendam melhores os presos, presas e familiares. Então, geralmente as defensorias públicas já têm um núcleo especializado em atendimento aos presos, presas e familiares, mas os recursos que vêm do PRONASSE vêm justamente para ampliar o atendimento, contratação de estagiários, equipe multidisciplinar, se for o caso, ampliação das instalações, compra de mais computadores, enfim, se for preciso para atender melhor presos, presas e familiares. Certo? Falei aqui de 3 ações, né? As outras 3, eu digo que são a grande alma, né? E talvez a ideia, né, em tentar solucionar um pouco dos impasses que estão dentro do sistema de justiça, porque as outras 3 ações estão ligadas à área da mediação de conflitos. Se entende a mediação não como algo que possa acontecer só dentro do judiciário. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui uma publicação financiada com recursos lá da Secretaria. Esse aqui é um manual de mediação judicial. Aqui tem quem é ligado à área da mediação, estuda a mediação, lê isso aqui e diz assim: bom, já tem uma contradição no próprio título, porque é impossível você fazer a mediação judicial. Quem é mediador sabe que o fórum, né, e uma sala de audiências talvez seja o pior lugar para se fazer uma mediação. Porque a mediação não é simplesmente você, né, as duas pessoas aqui, não sei se tem algum juiz de direito aqui, né, pode depois me chinelhar à vontade, né, mas não é simplesmente você olhar e perguntar para as pessoas: bom, tem acordo? Porque a mediação, né, quem estuda um pouco mais e pratica a mediação, existem já os mediadores profissionais, e depois a gente acaba descobrindo que existem linhas de mediação, de pensamentos, etc. Sabe que a mediação ela é um processo. A pessoa precisa estar preparada para aquele momento em que ela encontra o outro. O mediador não pode estar preocupado com produtividade, no sentido de fazer vários acordos, né, audiências de meia hora. Né, você, com essa pressão de ter que terminar logo para começar outro, você não consegue fazer uma boa mediação. Porque a mediação pressupõe, como eu falei, um preparo, né, das pessoas, que se for preciso 1 hora, 2 de conversa, é 1 hora ou 2. Se for preciso 3, 4, 5, 20 encontros, serão feitos 4, 5. O importante é que a pessoa, quando chega aquele momento do acordo, ela chegue convencida disso. E não aquele acordo que você sai dali já dizendo: bom, me forçou a aceitar, a pessoa saiu insatisfeita, não mudou muita coisa. Você até assinou lá o papel, mas já fica louco para recorrer do acordo, que tem até como recorrer na justiça do acordo feito. Então a ideia da mediação, né, o que a gente chama lá dos meios, o incentivo aos meios alternativos de resolução de conflitos, é a grande linha hoje da Secretaria de Reforma do Judiciário em termos de acesso à justiça. Então vou falar das 3 políticas do PRONASSE, financiadas pelo PRONASSE, que tem a ver com a mediação.